Olá, meus amados irmãos e amigos do curso Memorial de Teologia Básico. Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso. Módulo esse, agora, de Apologética Cristã, onde nós estudaremos o livro do autor e professor e pastor Israel Belo de Azevedo. Antes de começar a aula, eu gostaria de apresentar um pouquinho do autor para cada um de vocês. O pastor Israel Belo tem sido pastor da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, no Rio de Janeiro, já há alguns anos. Ele tem trabalhado também como autor de muitos livros, inclusive um devocionário muito conhecido pelos membros e irmãos da nossa igreja, o Bom Dia Amigo. Pastor Israel também como professor e acadêmico, foi reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, também na Tijuca, no Rio de Janeiro. Seminário esse que eu tive o privilégio de ser aluno, e fui inclusive aluno do pastor Israel Belo. Lendo as páginas desse livro, pude recordar muitos exemplos e metáforas que o pastor usava em sala de aula. E isso para mim trouxe aquele saudosismo gostoso, né? Mas isso é muito pessoal. Vamos ao que interessa, né, gente? A gente vai conduzir as aulas de maneira linear. Então a gente vai seguir a sequência do livro, tá bom? A gente vai da introdução até o último capítulo. Então as aulas vão ser divididas assim, tá bom? Capítulo 1, 2, 3, 4, de forma sequencial. E a segunda informação que eu gostaria de dar com relação às aulas é que eu vou sugerir leituras auxiliares, inclusive também vídeo, material complementar, mas eu não vou falar aqui na aula não, tá bom? Eu vou colocar links na descrição dos vídeos para que os irmãos possam, se desejarem, para enriquecer o debate, ler, assistir vídeos, para que os irmãos cresçam também no conhecimento apologético, tá bom? Sendo assim, sem mais delongas, vamos trabalhar! Bem, como eu já dei as boas-vindas, gostaria de começar nossa aula por uma pergunta. Afinal, o que é apologética? A palavra apologética deriva do substantivo grego apologia, que significa defesa. Numa definição em linhas gerais, a apologética consiste basicamente na área da teologia, na parte da teologia que se preocupa em defender de maneira racional e intelectual a fé cristã histórica. A partir disso, já suscita em nossas mentes uma nova questão. A verdade precisa ser defendida? A resposta é muito simples. Não, a verdade ela não precisa ser defendida. Mas isso faz parte de um dever cristão. A apologética faz parte de um trabalho, de um labor cristão. Por quê? Um dia nós recebemos a verdade porque nós não a conhecíamos. E pela obra do Espírito Santo, não só recebemos essa verdade, mas ela passou a habitar em nós por uma decisão de servir e seguir a Cristo. Quando a gente busca esse exercício apologético, a gente está buscando fazer com que a verdade seja conhecida para aqueles que não a conhecem. Por isso que o labor apologético ele não pode ser algo de qualquer forma. Tem que ser muito bem feito para que, com clareza, de maneira objetiva e bem fundamentada, aqueles que não conhecem a fé cristã possam a receber, possam ouvir e crer através da ação do Espírito na vida de cada um. Isso é muito importante. Então a apologética ela é um dever cristão. E ela é um dever cristão não de agora, é um dever cristão de muitos séculos. Desde o cristianismo ter sido fundado, a gente consegue ver o trabalho apologético acontecendo em diversos momentos, por exemplo, durante o livro de Atos e também ao longo da história. Um exemplo disso é, por exemplo, o texto de 2 Coríntios, no capítulo 10,
versos 4 e 5, quando Paulo diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Dessa forma, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos então cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui Paulo está falando que as nossas armas não são carnais, que é o argumento, que é a conversa, que é a defesa da fé, que é a apologética. E o que a gente faz quando a gente faz um exercício apologético muito bem fundamentado? Nós destruiremos raciocínios falaciosos, mentirosos e toda arrogância que se levanta contra o quê? Conhecimento de Deus, a verdade absoluta que está em Cristo. Entenderam? Quando a gente parte desse pressuposto, a gente vai compreendendo a importância da apologética. Mas isso ainda vai ser uma longa caminhada. A gente pode ver também, no decorrer da história, a fé cristã ela foi atacada de inúmeras maneiras. Aqui eu queria ressaltar alguns exemplos. No século I, do século I ao século IV, logo ali na parte inicial do cristianismo, no embrião, no primeiro momento do cristianismo, o cristianismo sofreu constantes ataques das religiões pagãs que habitavam junto com o cristianismo e o judaísmo dentro do Império Romano. A gente pode ver isso através da fé desenvolvida pelos romanos. O romano tinha o culto ao imperador, o panteísmo, o politeísmo. Então, constantemente haviam debates, ainda mais influenciados pela cultura helênica, filosófica, esse debate constante filosófico e teológico era muito presente. Então a fé cristã era constantemente atacada pelas religiões pagãs. E também, isso é bem interessante, pela religião judaica, pois o cristianismo ele descende do judaísmo, né? Parte da nossa história começa a partir da religião judaica. Mas os judeus não reconheceram Jesus como Messias. Então há essa cisão, essa divisão. E a partir dessa divisão, existem muitos debates dentro do Novo Testamento, principalmente Paulo fazia isso constantemente. Paulo ia às sinagogas para debater com os judeus por causa dos ataques que o judaísmo fazia com a fé cristã. Mas no decorrer desses 4 primeiros séculos se levantaram apologetas, entre eles Justino Mártir, Tertuliano e até mesmo o pastor de Hipona, Agostinho, que foi e é uma grande referência nos seus escritos apologéticos até hoje, certo? Uma outra questão que a gente pode colocar também de ataque à fé cristã na história e que se propaga até hoje é o surgimento do Islã. O Islã surge no século VII, descendendo também de conhecimentos judaicos cristãos, de uma cultura, sob a influência dessas culturas. E por causa disso, monta toda uma nova argumentação teológica e ataca o cristianismo e também o judaísmo, o que levou uma nova construção de argumentos. Durante esse período, também conhecido como Idade Média, Idade Medieval, Idade das Trevas, um apologeta muito importante se levanta, que é Tomás de Aquino, quando ele escreve a Suma Teológica. A Suma Teológica nada mais é do que uma teologia sistemática, buscando responder às questões básicas da fé cristã, frente aos desafios que estavam se levantando, os questionamentos do Islã, do judaísmo que não parou, do paganismo e etc. A gente também pode ressaltar um ataque à fé cristã durante o século XV, XVI, no início, do Renascimento. O Renascimento tem esse nome por ser um renascimento cultural e científico, mas que nada mais é também um retorno ao classicismo greco-romano, na intenção de trazer novamente a filosofia, e isso resulta em uma série de conceitos
contrários à fé cristã, tais como o naturalismo, o deísmo, o materialismo, até mesmo mais para frente o ateísmo e também o hedonismo, que nada mais é do que essa busca pelo prazer sem sentido. Já que a vida não tem sentido, viva com prazer enquanto você está vivo. E isso é muito interessante porque nesse período de renascimento cultural e científico, a fé cristã ela também vai se defender de maneira apologética. De que maneira? Através, por exemplo, da Reforma Protestante. E entendo que a Reforma Protestante ela tem o quê de apologética cristã, mas também o quê de polemicismo. Entenda polêmica ou polemicismo, a disputa que há doutrinária, tá bom? É como se fosse o seguinte: o polemicismo é o debate interno sobre as questões doutrinárias cristãs. E a apologética é a verdade ser defendida a partir de ataques externos contrários à fé cristã. Tá bom? A Reforma Protestante, por exemplo, de Lutero na Alemanha, nasce no sentido de Lutero questionar doutrinas e dogmas tradicionais da Igreja Católica naquele período. A intenção de Lutero não era de rompimento ou de defesa da fé, era de reformar. Mas isso aí, vou deixar aí para o material de história da igreja, hermenêutica, porque essa galera aí que vai aprofundar um pouco sobre essa questão do polemicismo e a questão da apologética também. Vamos focar aqui na apologética, tá bom? E a gente pode colocar muitos outros exemplos no decorrer ao longo dos séculos, tá bom? A fé cristã, que chega até os dias atuais, né? Então, a partir disso, a gente precisa compreender que, como dever cristão, todo cristão deve ser um apologista ou um apologeta, tá bom? Porque a apologética, nossa, deu uma gaguejada, não é restritiva ao labor pastoral. Não é só para o pastor fazer ou só para o teólogo fazer. Se nós recebemos a verdade, nós precisamos compartilhar essa verdade e defender essa verdade, apresentando para aqueles que não conhecem e que a questionam, possam conhecer. Então, isso leva diretamente a um texto extremamente conhecido, que é o texto de 1 Pedro 3,15, que fala exatamente sobre o labor apologético. Olha o que Pedro diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir o quê? A razão da esperança que há em vós. Esse é um texto que não tem como fugir quando se fala de apologética, porque Pedro está falando claramente: estejam prontos para responder a razão da esperança, da fé de vocês. Façam isso com o quê? Com mansidão e temor. Tá bom? E isso nos leva a compreender o exercício da apologética no século XXI. O livro, então, vai tratar a questão do século XXI a partir de dois desafios. O primeiro é o filosófico, porque a gente tem vivido um período de relativização da verdade, intolerância ao objetivo e as discussões morais, moralizantes e moralistas. E também o segundo desafio é a ciência da vida, já que as pesquisas científicas, genéticas, genoma e de natureza da vida têm crescido a cada dia, trazendo então uma série de novos questionamentos para a fé cristã. Gostaria de falar um pouquinho rápido sobre a intolerância ao objetivo, que para mim é bem relacionado com esses dois desafios, o filosófico e as ciências da vida, pois nada mais comum de se ouvir hoje na academia que não há verdade absoluta. E isso nos torna intolerantes ao ponto de vista de muitos. Por quê? A partir do ponto de vista de muitos, por quê? Simplesmente pelo fato de a gente afirmar que sim, há uma verdade absoluta em Cristo, pois ele se autodenominou a verdade em João 14, versículo 6. Então é muito complicado. Esses são os maiores desafios, mas que se desdobram de maneiras
muito complexas, mas se a gente observar, sempre tem a ver com essa intolerância ao objetivo e a relativização da verdade. Então, sendo assim, dando continuidade, o autor então propõe 10 mandamentos do apologista cristão. São eles: primeiro, discuta com amor. Apresente os seus argumentos, apresente a sua fé, a razão da sua esperança de maneira amorosa. Porque dessa maneira, a pessoa vai atentar muito mais à sua atitude e à sua vida do que propriamente as palavras. E isso vai trazer transformação em amor. Outro, seja humilde. O seu comportamento, ao deter a verdade, não pode te fazer arrogante, mas cada vez mais humilde, pois sabemos que ainda há muito para aprender. Seja humilde também para aprender. Isso a gente vai falar mais para frente sobre o que é a partir de outro mandamento. Amplie seu conhecimento da Bíblia, de modo a tornar a sua mente cada vez mais bíblica. A gente vai dedicar um capítulo inteiro sobre a mente bíblica, pois o autor faz isso. Ter a Bíblia no coração a ponto de ela ser a sua principal fonte de argumento. Para isso temos que estudar a Bíblia, um conhecimento profundo das Escrituras. Cresça no aprendizado da reflexão e da pesquisa lógica e racional. Isso é extremamente importante. Saiba o que estão falando, para você responder aquilo que lhe foi perguntado. Tenha conhecimento profundo. Eu gosto de quando penso sobre esse mandamento, sobre, por exemplo, a dialética. A dialética nada mais é, o exercício dialético você tem uma tese, vem então uma antítese ou uma antítese, e elas, no embate, geram uma nova síntese, e essa síntese então vira uma tese, que no passar dos anos vem uma nova antítese ou antítese, e gera um novo debate, gerando uma nova síntese, e assim sucessivamente. Saber e conhecer não é pecado, não é um problema, mas pode ajudar e muito na discussão e na contribuição para a construção da verdade. Mantenha a autocrítica. Gosto de falar isso da seguinte maneira: você não sabe tudo, eu não sei tudo. Busque perceber aquilo que você ainda não conhece. Tenha a autocrítica para perceber que você precisa continuar estudando, aprendendo, se desenvolvendo. Comece do princípio. Aprofunde seu conhecimento no conhecimento de Cristo. Se você tem dificuldades com conceitos como escatologia, com conceitos como trindade, se aprofunde. Mergulhe em águas profundas. Conheça bastante. Porque quando você entrar no debate, esse conhecimento vai ser a seu favor. Não fique no raso. Não fique a partir, hoje em dia então, das fake news, daquilo que você recebe nas redes sociais. Não. Busque o profundo. Leia. Busque autores diferentes. Comece do princípio. Antes de entrar no debate, esteja preparado para ele. Ouça sempre o outro lado. Quando você tem o conhecimento e ao ouvir a pessoa, você vai perceber claramente que às vezes a questão da pessoa não é nem de ataque à fé cristã. Às vezes ela tem problemas emocionais e a maneira que ela tem de responder ao consolo vindo através do Espírito Santo é reativo. Porque, como pode Deus ser amoroso se eu estou sofrendo? Então ouça o outro lado. Saiba o que passa na mente daquela pessoa antes de começar a encher aquela pessoa de respostas teológicas prontas. Ouça o que a pessoa tem a dizer. Firme-se no foco e na meta da apologética.
que é proclamar a verdade. Lembrem-se disso. A gente defende a verdade quando a gente apresenta a verdade. Lembre, a verdade não precisa ser defendida, ela precisa ser proclamada, apresentada para aqueles que não conhecem. Firme-se no foco da apologética. Não confunda polemicismo. Lembre-se disso. Não é para discutir doutrina cristã quando a gente está apresentando o evangelho para alguém. Uma pessoa que não conhece a verdade, ela não vai entender por que a gente ceia, por que as pessoas batizam. Vá parte a parte. Comece pela verdade. E depois vão entrar os dogmas, depois vão entrar todas as questões ritualísticas, de prática cristã. Foque na meta da apologética, que é de compartilhar e apresentar a verdade. Contribua para pôr a razão em seu devido lugar. A razão não é nossa inimiga. Ela pode ser, inclusive, a nossa aliada na apresentação da verdade. Mas a razão não é tudo. Sendo a razão não tudo, não endeuse-a, porque se fizermos isso, automaticamente abandonamos a fé. Então, saiba onde colocar a razão no debate, porque o que a pessoa geralmente faz, a pessoa que ataca a fé cristã, é tentar botar a razão acima da fé. A razão tem que estar no seu devido lugar, pois ela tem sim a sua importância no debate, mas ela não carrega consigo toda a verdade. Lembre-se disso. E o 10º mandamento é: dependa do poder do Espírito Santo. Nós apresentamos a verdade, mas quem convence da verdade é o Espírito Santo. A apologética, como defesa da fé, ela não pode ser compreendida como um debate a ser vencido. Não há vencedores. Porque se há vencedores, é porque houve perdedores. No exercício apologético de apresentar a verdade, a gente não está querendo vencer com argumento. Então, não tente transformar o exercício apologético como uma disputa, mas sim no intuito de defender e apresentar e proclamar a verdade para que aqueles que não conhecem permitam que, através da ação do Espírito Santo, a verdade passe a habitar em seus corações. Beleza? Sendo assim, vamos para o primeiro capítulo, que já começa com uma pergunta bem polêmica. Por que propagar um cristianismo? Por que apresentar essa verdade cuja história está cheia de violência? Difícil, né? E temos uma história realmente cheia de exemplos de violência. Eu vou citar aqui alguns, mencionar rapidamente, mas mostra como a nossa história é cheia de violência. Por exemplo, logo nos primeiros séculos do cristianismo, quando Constantino legaliza, regulariza a situação do cristianismo dentro do Império Romano, não transforma a religião como a religião primeira dentro do Império Romano. Não, ele simplesmente legaliza. Isso ali foi o princípio dessa transição do cristianismo como uma religião perseguida, que no decorrer dos anos se tornou perseguidora devido ao crescimento do seu poder nesse plano. E fazendo-se perseguidora, matou-a, muitas vezes em nome do poder e em nome de Cristo. A gente pode ver isso, por exemplo, através das cruzadas, quando a religião cristã já tinha, então, conquistado um espaço considerável dentro, do Sacro Império Romano, que já não tinha mais o teor do Império Romano do período da época de Jesus, do princípio,
mas sim era um império hoje já tido como cristão. Começa então uma corrida para buscar novamente os lugares sagrados do cristianismo. Então começam várias incursões para a retomada de Jerusalém, e isso que das mãos dos muçulmanos, que já tinham conquistado aquele território já há um tempo, e começam então as cruzadas e atos de violência contra crianças, idosos, mulheres, passam a ser recorrentes numa cruzada para alcançar o perdão e a vida eterna por meio da guerra. Consegue imaginar isso? Sim, uma história recheada de violências em nome de Cristo. Podemos também apresentar a Inquisição Católica e a Inquisição Calvinista, que consistiu na verdadeira caça às bruxas, matando pessoas na fogueira, queimando livros, tentando destruir tudo aquilo que era contrário ao discurso apresentado pela Igreja, seja ela católica, seja ela protestante. E essas inquisições aqui mencionadas mataram muitas pessoas. A gente pode também destacar aqui o período de Lutero na Alemanha, que o que começou como um debate doutrinário, dogmático dentro da universidade e na frente da igreja de Wittenberg, ganhou status de guerra civil, onde os dois lados, as duas lideranças, tanto a católica quanto a luterana, legitimou de uma certa maneira massacres, por exemplo, com camponeses que também mataram crianças, mulheres, idosos. Isso foi assustador e legitimado por ambos os lados, tanto o católico quanto o luterano. A gente pode também destacar o massacre dos Huguenots ou puritanos na França. Os Huguenots também são muito conhecidos na Holanda, né, o puritanismo. O silêncio e a conivência da igreja no período hitlerista, no período em que Hitler propõe, aquela ideia do arianismo, da raça pura, e a igreja nem sempre concordando, mas sendo cúmplice daquilo, sendo conivente, mas em alguns momentos também legitimando esse discurso, o que ocasionou milhões de mortes, não foram nem milhares, milhões de judeus, negros, homossexuais foram assassinados nos campos de concentração, e a igreja não teve nenhum tipo de ação direta, mas teve a sua cumplicidade. Mas eu estou falando isso, mas temos que entender que não foi geral, nós não podemos generalizar isso, e a gente vai ver isso mais para frente no capítulo. O assassinato de milhares de pessoas e de indígenas que viviam aqui no período colonial latino-americano, em toda a América a gente pôde ver, com a invasão espanhola, com a invasão portuguesa, holandesa, francesa, como os locais foram massacrados, literalmente dizimados, no sentido de dízimo mesmo, transformar aquela população de 100% para 10% praticamente. E a gente vai vendo essa ação violenta, muitas vezes legitimada por companhias como a Companhia dos Jesuítas e tantas outras companhias que se apresentaram no período colonial aqui das Américas. O tráfico de escravos negros africanos, legitimado por nações cristãs como a Inglaterra, a própria Espanha, Portugal, ao longo das histórias, sendo eles traficantes e possuidores. Outra questão que a gente pode também ressaltar é do governo brasileiro, durante o governo militar, dos anos de 64 a 84. Eu tive o privilégio de estudar e conhecer pessoas que viveram esse período, que contam como pastores
faziam o trabalho de capelania durante o dia, dentro das prisões, dentro dos presídios militares, consolando, orando por aqueles presos, mas à noite participavam, né, das ações de tortura. É assustador você imaginar que uma pessoa pode chegar a esse ponto e fazer isso a partir de um argumento cristão. Não, porque a gente tinha que fazer isso porque o comunismo estava entrando no Brasil, então a gente precisava colocar os jovens no lugar, ou colocar esse grupo de pessoas que se levantava contra a democracia e tudo mais. E a gente vê isso sendo legitimado pelo discurso religioso cristão. E isso dificulta muito a propagação do cristianismo, porque muitas vezes a história do cristianismo foi atrelada a atos de violência e até hoje a gente consegue ver isso acontecendo. Mas a gente tem que fazer com que os críticos que usam os elementos históricos não esqueçam da honestidade intelectual, o compromisso com a verdade. Os equívocos da história, os equívocos cometidos por cristãos ou ditos cristãos em nome de Cristo não são condizentes com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Então não adianta a gente citar exemplos, porque isso precisa ser combatido pelo ensino do Novo Testamento. E isso é muito importante porque a gente precisa olhar pela perspectiva intelectual do nosso compromisso com a verdade. Os equívocos da história não correspondem àquilo que é ensinado no Novo Testamento. Isso os críticos não podem esquecer. Quando eles esquecerem, nós precisamos lembrar. Temos que também atentar aos críticos ao anacronismo. Essa eu tenho uma experiência bem legal de um professor num congresso que eu fui de história, onde ele começou a ridicularizar a ideia de José ter sido governador no Egito, sendo ele um estrangeiro. E aí ele começou a ridicularizar, falando sobre isso era impossível nos dias atuais, porque é como se a gente no Brasil tivesse um presidente alemão, isso é impossível, e fazendo esse tipo de anacronismo, usando o presente para julgar o passado. E naquela hora eu levantei e falei assim: professor, o senhor está sendo anacrônico, até porque até mesmo nos dias atuais a gente vê isso acontecendo, até porque Arnold Schwarzenegger, o ator famoso, foi governador de um estado americano, sendo que ele não é um americano. Ele tem a cidadania americana, mas ele não é americano. E aí o professor me olhou e falou: bem, é verdade. Então não adianta a gente querer tentar julgar o presente ou o passado a partir do presente. Existia um outro contexto. Por exemplo, o exemplo que o autor coloca sobre a questão da herança escravista, até porque a Bíblia não tem o discurso Black Lives Matter ou vamos à rua, todas as vidas importam. A Bíblia não faz esse discurso até mesmo militante contra a escravidão, até porque muitos cristãos naquele período tinham inclusive escravos. Mas a gente pode fazer uma análise minuciosa do Novo Testamento a partir, por exemplo, da carta de Paulo a Filemon, a intercessão de Paulo para com Onésimo, que era um escravo fujão e que precisaria retornar para a casa de Filemon. E Paulo então pede: trate Onésimo como você trataria a mim. Porque para Deus não há acepção de pessoas, livre ou escravo. Por mais que a gente possa, as pessoas tentem usar a Bíblia como a Bíblia é racista porque ela nunca se posicionou contra, a gente pode ver isso também como um anacronismo. A ideia de tentar julgar o passado a partir do presente. Não, aí por isso que é bom ter o conhecimento
para que isso seja bem esclarecido. Tá bom? Outra coisa que os críticos não podem esquecer é a natureza humana. Por quê? Como os críticos não reconhecem que o homem ele é pecador, eles entendem que o homem é bom e ele só precisa ser educado. Nós entendemos que o homem é mau porque nasceu debaixo do pecado e por isso que há tanta violência nele. Então, o nosso argumento precisa ser de recordar constantemente essa ideia aos críticos. Por quê? Nós somos pecadores. Paulo é muito claro na carta aos Romanos quando diz: todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória de Deus. A natureza humana é pecadora. Outra coisa que os críticos não podem esquecer é a validade da mensagem. A mensagem a ser pregada é uma e as falhas das testemunhas é outra coisa. Nós não podemos confundir os pecados das testemunhas com a veracidade das Escrituras. Isso precisa ser lembrado. Nós somos pecadores, nós falhamos. Nós buscamos viver a verdade. Mas quando erramos, não quer dizer que a verdade falhou. Quer dizer que nós falhamos. E isso precisa ser lembrado. Temos que mostrar para os especialistas, para os críticos, que há uma divisão entre o joio e o trigo. Que apesar de ser uma linguagem evangélica, do evangelho, né, da parábola de Jesus, a gente tem que mostrar para ele que, historicamente, existe uma violência dita religiosa, motivada pela religião, e tem uma violência que é propriamente religiosa. Ou seja, a pessoa não teve humildade de lidar com o debate, com a discussão, e foi para uma guerra. Isso é uma guerra religiosa. E isso, por exemplo, é muito fomentado dentro do Islã. Faz parte da jihad, né, da reconquista. Por outro lado, tem a violência que é dita religiosa. Por exemplo, o conflito que existe entre Irlanda e Irlanda do Norte e os grupos separatistas católicos e protestantes, que na verdade se desdobra dentro do ambiente político e econômico, social também. Mas para todos os críticos é uma guerra cristã entre católicos e protestantes, mas vai para muito além disso. Então a gente tem que saber fazer essa separação do que é violência dita religiosa daquilo que é propriamente uma violência religiosa, categórica. Isso os críticos precisam ser lembrados. E também isso aí diz respeito às coisas boas da nossa história. Que apesar de muitas vezes o cristianismo ter fomentado violência, muitas vezes cristãos verdadeiros e genuínos se levantaram contra o sistema corrupto vigente. Existiram pessoas que morreram para defender a fé cristã. Aqui eu boto exemplos que estão no livro: Telêmaco, Bartolomé de las Casas, William Wilberforce. Esse aqui eu botei Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, família Ten Boom, Martin Luther King Jr. Mas eu queria destacar dois aqui. Um, porque eu já mencionei a questão racial como um exemplo, então eu queria usar ele. William Wilberforce, ele era um político inglês que conseguiu, na sua luta, no seu labor apologético, mudar a Constituição britânica no que diz respeito à escravidão. Ele conseguiu, junto com outros políticos, obviamente, mas ele foi o fomentador dessa ideia que rompia um sistema escravocrata. E isso foi muito importante, porque foi a partir disso que a Inglaterra começou a pressionar outros países para que parassem com a escravidão. Olha só, um cristão político que se levantou
contra um sistema que anteriormente era legitimado por países cristãos. Então, a gente tem que perceber que existiam pessoas, sim, comprometidas em viver a verdade. O outro é o Martin Luther King Jr., como também eu falei que mencionei a questão racial, que lutou contra as injustiças raciais nos Estados Unidos, país esse dito como cristão protestante. Desculpe, não é coronavírus. Martin Luther King Jr. se levanta contra um sistema e ele era um pastor. Um pastor cristão, evangélico, que se levantou contra o sistema racial promovido por um país cristão protestante evangélico. Existem aqueles que se dizem cristãos e aqueles que vivem a verdade. Então, no meio dessa história de violência, os críticos não podem esquecer que sim, existiram cristãos que representavam uma exceção. E aqui estão exemplos. Agora, aquilo que os críticos não podem esquecer e aquilo que nós, como cristãos, precisamos fazer. Nós precisamos desenvolver uma consciência crítica. Não adianta a gente querer esconder as falhas do nosso passado. Isso é um grande equívoco. Reconhecer que sim, existiram pessoas que se diziam cristãs, que se apresentavam como líderes, como grandes influentes, mas que falharam. Pecadores, como eu e você. Nós não estamos aqui para julgar os atos passados, mas também podemos reconhecer, através de uma consciência crítica, que falhamos no passado. E por reconhecer que falhamos no passado, nós precisamos também ter um comportamento humilde e pedir perdão. Nos apresentar arrependidos. E tem muita gente hoje em dia, num mundo tão bipolar, né? Não bipolar, né? Até acho que às vezes é tripolar, se é lá que existe essa palavra, mas extremamente polarizado, com várias polarizações. Pessoas falando, não, eu não tenho que me arrepender daquilo que foi feito pelos meus antepassados. Mas como cristãos, nós precisamos reconhecer que falhamos. E que podemos reparar esses erros, sim, com um pedido de perdão e com uma atitude diferente. Precisamos perceber que quando erramos, ao não escondermos, aprendemos com os erros. E vigiamos para que não erremos novamente. Muita gente fala que a história é cíclica, mas a história, na verdade, por muitos historiadores, ela é tida como espiralada. Porque cíclica, a ideia do cíclica, ela vai e volta para o mesmo lugar. Mas não, nós estamos em constantes avanços, sejam eles intelectuais, científicos, racionais, etc. Então ela continua sempre numa crescente, espiralada. Mas por fazer essa volta espiralada, a gente acaba passando por situações muito parecidas. Por isso, vigiar para não cair, para que a gente não cometa erros que nós cometemos no passado. E continuemos a pregação do Evangelho. Até porque, quando fazemos isso, nós reconhecemos que nós somos falhos, sim, mas conhecemos a verdade, e a verdade precisa ser conhecida para transformar a vida daqueles que recebem a verdade e ouvem o Espírito Santo atuando nas suas respectivas vidas. Bem, dessa maneira, nós estamos agora encerrando a introdução do capítulo 1 em nossa primeira aula. Deus abençoe, vamos lá.